Diante de tantos conflitos religiosos no Brasil e no mundo, guerras santas, pessoas que acreditam no poder da fé se uniram através de manifestação política e religiosa a fim de trazer à sociedade um questionamento sobre até onde vale o desrespeito em busca de uma verdade exclusiva. Autoridades, pessoas influentes na sociedade e alguns líderes religiosos convocaram uma coletiva que aconteceu no dia 18 de setembro de 2011, no tradicional bairro de Copacabana, em prol da luta contra a intolerância religiosa. Tivemos a ideia então de fazer uma caminhada em defesa da liberdade religiosa e que pudesse congregar todos os setores da sociedade e dizer que esse tipo de atitude ela não é boa. A religião ela não nasceu para oprimir ninguém. A religião ela tem como base pregar o amor, a solidariedade, a fraternidade. Ainda mais se tratando no Brasil, um país que ele tem como fundamento a diversidade. Então nós não podemos achar que um segmento só religioso, acho que é o único escolhido do Criador, né? O único, e passa por isso demonizar todos os outros segmentos. Toda iniciativa que valorize, né, a luta contra o preconceito, que valorize a coexistência humana, independente de credo, religião, né, de gênero, de idade, tudo que vai ao encontro de um melhor diálogo entre todos os segmentos é muito bom para a nossa cidade, para o nosso país, para a humanidade em geral. Qualquer ato de intolerância tem como pano de fundo, como ambiente adequado, a arrogância e, sobretudo, a ignorância. O conhecimento, a informação e a marcação política fazem partes necessárias do ambiente para que a intolerância vá perdendo força, vá perdendo a sua vocação. A fé da comunidade cristã dividiu-se em 3 polos. Os católicos apostólicos romanos, intitulados por Constantino do Império Romano no ano de 325 d.C. A Igreja Ortodoxa, separada do catolicismo em 1054, após o Grande Cisma do Oriente, e os protestantes, mais conhecidos hoje como evangélicos, que surgiram após a reforma de Martinho Lutero. Apesar de todos os desencontros históricos, a base de fé entre eles consiste em um único Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Com o decorrer dos anos, a Igreja Católica Apostólica Romana convocou diversos concílios no Vaticano a fim de trazer o ecumenismo entre os cristãos. O Concílio Vaticano II nos convida a focar aquilo que nos une, para que assim, na oração em comum e na assistência social, nós possamos unir forças e realizar a obra de Jesus, que é que essas divisões não sejam mais motivo de escândalo. O senhor, pela Assembleia de Deus, participa do encontro ecumênico com o Papa aqui em São Paulo? Não. E por quê? Nós não participamos porque os dogmas de fé não são os mesmos. Os princípios de fé são contraditórios e nós não participamos. E porque também... Mas o ecumenismo onde fica? O ecumenismo não fica. Na questão teológica doutrinária, não. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa. Ela me ensina humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Em meados dos anos 90, começaram os conflitos no Brasil entre evangélicos e católicos. Alguns episódios marcantes estiveram em evidência, gerando o início de um conflito por questões doutrinárias entre seus dogmas de fé. Do reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida
durante um programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. No dia da padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona aqui, ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio? Não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! A celebração eucarística para os cristãos católicos é a essência de sua crença, onde é evidente a adoração e louvor através da Eucaristia, fator fundamental na doutrina católica, no qual o pão e o vinho, remetendo à última ceia, são recebidos de forma transubstanciada, se tornando corpo e sangue de Cristo. A transubstanciação é a mudança do pão no corpo de Cristo, o vinho no seu sangue. A mudança de substância, muda a substância, não é mais pão, não é mais vinho e passa a ser o corpo e o sangue de Jesus. Na celebração do culto evangélico, a palavra falada através do pastor é a parte fundamental. Em cima de uma leitura bíblica, momentos de louvor, adoração e curas espirituais são feitas em nome de um único Deus professado. O ato da comunhão não é tido como um dogma sacramental, e sim a representação simbólica de estar em comunhão com Deus e os irmãos. A fé na revelação de um único Senhor e Salvador é o fator primordial para o fiel evangélico. Para nós cristãos, o pão e o vinho na Santa Ceia representam o corpo e o sangue de Cristo, simbolicamente falando. Esses elementos, para nós representam que estamos em comunhão com Deus, em comunhão com os nossos irmãos, e também aguardamos também nessa celebração a volta do Senhor Jesus Cristo para poder estar nas bodas do Cordeiro com o seu povo. Na verdade, os nossos pecados nós confessamos a Deus. A confissão é feita com o sacerdote, porque Jesus fala junto com os apóstolos, em João, capítulo 19, se não me engano, ele fala: a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem retiverem serão retidos. Então dá autoridade aos apóstolos de perdoar os pecados e reter os pecados. Na verdade, a Bíblia diz para que nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros, e não a um homem. E é feito com o padre, porque o padre é o representante da igreja e ele restaura a sua comunhão com a igreja, com os irmãos. Mas há muitas vezes um compartilhar de pecados para que o pastor possa ajudar aquele membro a se curar daquele mal que ele está vivendo, ou daquele momento infeliz que ele está vivendo na sua vida. Bíblia assinada pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. Está aqui na Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Os idólatras. E o que é idólatra? É aquele que se prostra ou adora uma imagem ou faz petições a uma imagem e o tem como alguém superior para trazer respostas, ou o tem no lugar que só Deus pode ocupar. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador, está escrito na Bíblia: Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. A Bíblia diz
que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Quando a gente fala de mediação, e você falava de imagens dos santos, a gente tem que separar duas questões aqui. Uma coisa é a mediação e outra coisa é o uso de imagens. Nós evangélicos somente adoramos e cultuamos ao Senhor nosso Deus. O uso de imagens, tradicionalmente condenada pelo protestantismo como idolatria, baseia-se nas determinações do Deuteronômio e no Êxodo, que diz lá no Decálogo das Sagradas Escrituras: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem para ti de nada do que existe no céu, abaixo do céu, ou no mar, ou na terra. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E o Deuteronômio ainda acrescenta: porque sou eu um Deus ciumento, e não admito outros deuses diante de mim. Quando a Igreja Católica venera Maria, na verdade, a venera, no nosso modo de ver, de modo errado, de modo equivocado. Há uma diferença fundamental entre imagem e ídolo. O que é um ídolo? É tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Desde uma imagem, que pode ser uma imagem sacra, a de um santo, ou ao dinheiro, ou a de uma pessoa. Se você tem alguém no lugar de Deus, você cometeu o pecado da idolatria. Porque, na verdade, Maria foi uma grande serva de Deus, Maria foi uma escolhida do Senhor, Maria foi, de fato, uma agraciada do Senhor, foi uma mulher muito piedosa, muito justa, que cumpria todos os deveres da sua religião judaica. Porém, é claro nas Escrituras Sagradas que Maria exaltou ao Senhor Jesus Cristo como Deus. Se você acredita que o dinheiro é a coisa mais importante para você, esse dinheiro acabou de se tornar um ídolo e ele cai. Diante de Deus, isso é idolatria, é pecado. Em Êxodo capítulo 20, o Senhor foi claro ao declarar que nós não devemos adorar imagem de escultura, nós somente devemos prestar a Deus culto. O mesmo livro do Êxodo, o mesmo livro do Deuteronômio diz que Deus mandou fazer a Arca da Aliança. E ao fazer a Arca da Aliança, Deus mandou colocar sobre a tampa da arca 2 querubins. E, portanto, nós, evangélicos, nós somente adoramos o Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Então, o uso de imagem sacra, não há proibição. Existe sim a proibição da idolatria. Para nós cristãos, o domingo é o dia do Senhor, não como uma regra válida. Quando a gente fala do domingo, do Dies Domini, dia do Senhor, é bom lembrar que não é só a Igreja Católica que guarda o domingo. Os cristãos, na sua grande maioria, guardam o domingo. Existiam leis morais, existiam leis cerimoniais e existiam leis religiosas. A guarda do sábado estava ligada à lei cerimonial. Para nós cristãos, o novo sábado é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E desde os primeiros cristãos, a reunião da cristandade era aos domingos. Nós vamos encontrar Jesus aparecendo aos apóstolos quando? Sempre no primeiro dia da semana. Foi abolida e o próprio Cristo disse isso nos evangelhos, dizendo que o homem não foi feito por causa do sábado, sim o sábado por causa do homem. Diz os evangelhos: estando fechadas as portas, por meio dos judeus, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu aos seus apóstolos. Diz que eles celebravam a liturgia no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é o domingo. Nós afirmamos que na Bíblia evangélica faltam 7 livros. São chamados livros deuterocanônicos. Para os católicos, ela possui alguns livros chamados apócrifos, ou espúrios, ou livros ocultos. Quando o povo de Israel esteve preso, em exílio, eles ficaram por gerações na prisão. E esse tempo de prisão fez com que o povo, apesar de ter um culto a Deus, não pudesse mais cultuar a Deus do jeito que conheciam. Por quê? Porque eles não tinham acesso à Escritura. A Escritura estava em hebraico e aquele povo que já estava vivendo na Babilônia já não conhecia mais aquela língua. Eles conheciam outras línguas. Então, se traduziu a Bíblia para o grego, a chamada tradução dos 70. Com a reforma protestante, Lutero vai questionar a validade destes livros, sendo que ele recomendava os livros como livros piedosos. Os outros reformadores os rejeitam completamente. Para nós evangélicos, a única base de revelação de Deus é a Bíblia,
até porque o próprio Deus nos concedeu a fé através de Cristo, no qual a Bíblia diz que é o autor e consumador da nossa fé. O Novo Testamento, como nós o conhecemos, ele não caiu do céu, ele não veio pronto. Ele foi sendo construído. E quem decidiu que esses livros é que compunham o Novo Testamento e não outros? Foi a igreja. Nós, evangélicos, não batizamos nossos filhos, nós apresentamos eles ao Senhor. O batismo, ele não é só válido para os adultos, mas para as crianças. E mesmo entre os protestantes há uma divergência. Existem, sim, textos, por exemplo, eu posso citar aqui o próprio Lucas, capítulo 2, quando Jesus é apresentado por Simeão já numa idade adulta, madura. Alguns vão dizer, mas Jesus foi batizado quando adulto. E aqui a gente tem que fazer uma separação. Jesus não recebeu o batismo cristão, até porque não podia. Ele recebe o batismo de João, que é um batismo de penitência, onde ele se reconhece pecador. No caso de Jesus, ele não se reconhece pecador. Ele, na verdade, está ali dizendo qual é a missão. Ele se faz pecado por causa do nosso pecado. Ele ali deixa claro qual é a missão dele, assumir o pecado do mundo para redimi-lo. Pelo que entendo, a Igreja Católica batiza uma criança por acreditar na doutrina do batismo, da salvação universal. Para nós, o batismo ele é a chave de entrada para a igreja e para o reino dos céus. Não quer dizer que batizado você está salvo. Uma criança, ela não tem a possibilidade de crer como um adulto, porque o adulto já tem as suas faculdades formadas, a sua razão formada. Não há um único versículo nas Escrituras que diga que só se batiza em adultos. Os batismos que se tem registro nas Escrituras, alguns são de adultos e alguns de família. E quando se fala de família, nunca se menciona se tem criança ou não. E por isso uma criança não tem como declarar sua fé em Cristo se ela não possui uma madureza. Por isso, para nós é válido o batismo de criança. Mas ele é feito sob a condição de que os seus pais e padrinhos devem educar a criança na fé para que ela cresça em idade, sabedoria e graça diante de Deus. And the glory of dying for the revolution. Fuck the revolution! They don't talk about the glory of killing for the revolution. What's the glory in taking a man from his bed and gunning him down in front of his wife and his children? Where's the glory in that? Pergunto aos garotos católicos por que eles não gostam dos garotos protestantes. I don't really like them. Por que não? Me respondem. Eu não falo mal do que eu desconheço. Pra que tanta discussão? Se Deus é amor, é união. Deus é tudo, é o sentido, é o significado da minha vida. É por Ele que eu estou aqui, por amor a Ele eu estou aqui. Cada um anda na luz que tem.